Eu acho que, independente da especialidade, a primeira coisa que um médico que está tendo contato com isso aqui a primeira vez tem que ter é se cuidar. Cuidar dele mesmo para depois poder cuidar das outras pessoas. Independente do conhecimento que ele tenha visto aqui, o pequeno, o básico, dormir no horário fisiológico, tentar praticar atividade física, que vários médicos, vários palestrantes aqui estão mostrando o poder e a importância da atividade física, tentar manusear o estresse, porque o mundo de hoje está extremamente acelerado, todo mundo sobrecarregado, cuidar da alimentação, isso é o que a gente chama os pilares de uma longevidade mais saudável. Estamos começando mais um episódio do Pod Science, o podcast da longevidade saudável. E eu estou aqui com alguém super especial, porque é o seguinte, né? De um legado de 4 mulheres maravilhosas, ela é a primeira que veio aí seguindo os passos do papai. Não é isso? Isso. Estou aqui com a doutora Clarice Rachid, ela que é médica, filha de doutor Ítalo Rachid, mas é uma super médica também, que eu conheço muito bem. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, meu amor. Fala um pouquinho de você para nós. Eu sou Clarice Rachid, sou formada há 6 anos e trabalho nessa área há 8, porque desde que eu estava na faculdade eu já acompanhava meu pai. Tenho algumas pós-graduações na área de longevidade, tipo nutrologia, gerontologia. E o grande intuito dessa medicina é a gente ver o ser humano como um todo. Então, sou, como diz meu pai, não atrapalhologista, né? O intuito é não atrapalhar o corpo humano. E é isso, eu atuo aqui em São Paulo, as minhas consultas presenciais são todas em São Paulo, mas a maioria dos meus atendimentos são online, porque também sou mãe nas horas vagas, né? Então, a gente consegue abranger uma maior quantidade de pacientes. E é isso. E no feriado desse, deixou Bibi, pequenininha Bibi, para estar aqui no nosso 10º Congresso Internacional de Longevidade e Terapias Integrativas. Isso. Clá, você já participou de muitos congressos, né? Sim. Antes mesmo de ser médica, inclusive. Exato. O que você percebe que, assim, não tem jeito? Eu espero uma coisa e quando eu chego aqui, apesar de você super estar em casa, o que acontece? Hein? Tem surpresa? Tem quebra de expectativa? Supera as expectativas? Como é? É assim, toda a logística por trás disso aqui é a Poliana, minha madrasta, né? E ela sempre surpreende. Seja num coral no início de uma cerimônia, ou uma árvore daquela representando a árvore da vida. Então, é sempre surpreendente no sentido de saber que vou esperar coisas grandiosas, né? A programação científica toda montada pelo papai, então, assim, temas super atuais. Então, é muito legal ver como esse movimento está crescendo. Há 22 anos atrás, meu pai fazia um curso para 6 médicos, agora a gente está num congresso para mais de 2.000 médicos. Então, é muito legal ver que as pessoas estão procurando cada vez mais tratar a saúde, digamos assim. E esse conceito de um congresso desse tamanho é sabendo que os médicos estão disseminando esse conhecimento para mais pacientes, né? E faz toda a diferença. E você tem aí uma coisa muito importante que eu acho que a gente tem agora um cenário de medicina, muitos médicos se formando por ano aí, cerca de 40 mil, se não me engano. Até 2030, eu acho, a gente tem mais de 1 milhão de médicos. E a gente sabe que são médicos que vêm de uma formação tradicional que, infelizmente, a gente ainda entende que é muito focada na doença. Você é uma médica jovem e já muito focada no tratamento da saúde. Explica para gente, para mim e também para esses jovens médicos ou ainda acadêmicos de medicina, qual é essa grande diferença de cuidar da saúde e de cuidar da doença, digamos assim, né? Tá. O grande diferencial é o quesito de prevenção, né? Teoricamente, a gente procurar o médico antes que um problema esteja instalado, uma diabetes, uma pressão alta, procurar o médico para se manter bem, para se manter saudável, para se manter na capacidade cognitiva, sexual, de energia. Então, a medicina tradicional, infelizmente, a gente ainda tem essa diferença, né? Que tem a medicina integrativa e aí a medicina tradicional. Não era para diferenciar, a gente ainda tem a medicina, precisa da medicina que trata o dodói, né? Mas a gente precisa também da medicina que procura tratar a saúde no sentido de manter aquele indivíduo saudável. Então, é mais no quesito de prevenção. Então, o paciente me procura, ele fala, quero me manter bem.
também, é a grande minoria. As pessoas ainda procuram quando tem alguma queixa de energia, de libido, mas a mentalidade ela está mudando um pouco. Devagar, mas está mudando e eu acredito que daqui a alguns anos a gente vai conseguir mudar o mindset das pessoas. Os médicos, o que você falou, só aqui no estado de São Paulo são mais de 10 mil médicos formados por ano. É um negócio assim absurdo. O meu CRM é 1.900 e alguma coisa, já está no 220 mil, não mais, 250 mil, é um negócio absurdo. Então, não vai ter residência para todo mundo. As pessoas vão ter que pensar em outras alternativas. E tem vários estudantes aqui, alguns estudantes que já estão com esse pensamento de fazer diferente, né, do que a gente aprende na faculdade. Até porque eu já vi um estudo que é o seguinte, né, que o estudante de medicina é um dos que mais adoece dentro da faculdade. Né? E aí há um paradoxo aí, porque se essa pessoa entrou na faculdade para aprender a cuidar da saúde do outro, mas ela adoece, e aí, claro, tem todo um contexto do histórico de vida de cada um, condição social e tal, de onde está inserida essa faculdade, né? Muitos trabalham e fazem faculdade, outros só fazem faculdade, mas a gente sabe que não é só isso, digamos assim, né? Há também uma falta desse entendimento do que eu preciso fazer no meu dia a dia para construir essa aposentadoria lá na frente, que, na verdade, eu acho que para a gente que é mais novo, a aposentadoria parece algo muito longe. Mesmo a financeira do INSS, ela parece muito longe, mas ela está sendo construída hoje. Exato. Né? Então, imagine essa da saúde, né? Da gente ter aí uma longevidade mais saudável. E acho interessante também que você possa trazer para a gente a ideia de que não tem nada a ver, isso aqui não tem nada a ver com anti-envelhecimento, né? Não tem nada a ver com não ficar velho, não tem nada a ver com isso, né? Como é que é essa porque propósito? Esse modelo de medicina ele surgiu lá nos Estados Unidos com essa nomenclatura anti-aging, né? E aqui chegou no Brasil, as pessoas... na tradução literal... literal achava que era algo que não ia envelhecer, mas, na verdade, como o papai brinca, eu estou parafraseando ele várias vezes aqui, é envelhecer sem ficar velho, né? Não só o estudante de medicina adoece pra caramba, mas o médico, a expectativa do médico e da médica é menor do que a população em geral. Então, é uma profissão que a gente era para sermos os primeiros a mostrar, né? Dar a cara a tapa e dizer assim, eu estou fazendo o dever de casa, mas, na verdade, é um absurdo, tanto que a pessoa fica doente, que fica no automático, que trabalha. A questão mental também está vindo aí com força. Então, o anti-aging, na verdade, é a medicina preventiva, né? Integrar aquele corpo, saber que tudo, se você mexe num aspecto, pode interferir no outro. As especialidades, elas servem, mas também é importante você saber que precisa ver o ser humano como um todo. E a ideia desse trabalho é justamente olhar o ser humano como um todo. Então, não é nada não envelhecer, é envelhecer sem ficar velho, envelhecer com autonomia, com qualidade de vida, com liberdade, né? Porque hoje a gente consegue ver realmente aí muita... Tem até uma brincadeira na internet sobre aí uma nova geração de idosos que vem vindo, né? que a gente vai ter que se esforçar muito para acompanhar, porque a gente vê pessoas de... Bom, Dr. Ítalo Rachid, com seus 65 anos, não tem nenhuma cara de 65 anos, nem disposição de 65 anos. Assim, não tem dentro do que a gente acha que deveria ser, né? Porque a realidade é que ele tem o que ele pode ter. E como outras pessoas que se cuidam e que têm um bom estilo de vida poderiam ter também, né? Essa ideia de que a gente fica velho, envelhece e precisa necessariamente lidar com um monte de doenças. Mas eu não aguento mais subir uma escada, eu não aguento mais fazer um exercício, eu não aguento mais brincar com o neto. Isso, né, não é uma regra, não precisa ser. A gente achou, é um senso comum até hoje, mas agora ele está se revertendo e a gente está vendo uma nova geração de idoso mesmo na internet, principalmente, né? De idosos super sarados e com muita saúde mesmo, sem doenças, né? Então, esse que é o propósito do que a gente faz aqui. E aí, o que acontece? Ela está aqui no 10º congresso. A gente tem aqui muitos médicos que é a primeira vez que estão aqui e que estão conhecendo a longevidade. Nunca vieram a um congresso, tampouco a nenhum outro curso ou evento da longevidade saudável. O que você tem para dizer para eles, assim...
como você entende que eles vão sair daqui no domingo, quando isso acabar? E o que você aconselha aí para frente? Porque você tem propriedade para falar sobre isso. Eu acho que, independente da especialidade, a primeira coisa que um médico que está tendo contato com isso aqui a primeira vez tem que ter é se cuidar. Cuidar dele mesmo para depois poder cuidar das outras pessoas. Independente do conhecimento que ele tenha visto aqui, o pequeno, o básico, dormir no horário fisiológico, tentar praticar atividade física, que vários médicos, vários palestrantes aqui estão mostrando o poder e a importância da atividade física, tentar manusear o estresse, porque o mundo de hoje está extremamente acelerado, todo mundo sobrecarregado, e cuidar da alimentação. Isso é o que a gente chama os pilares de uma longevidade mais saudável. É óbvio que os hormônios, eles têm um papel basilar nesse reequilíbrio aí de saúde como um todo, mas primeiro cuidar de si, para depois cuidar dos outros. E se alguma coisa bateu e foi interessante, procurar mais os cursos, tentar se aprofundar um pouco mais. A gente tem o HTI, que é o primeiro contato que você tem para aprofundar mais esse tipo de conhecimento. Tem a pós-graduação, que dura mais de 18 meses, com vários temas que a gente consegue abranger vários aspectos da nossa saúde. E se for algo que interessar, que fizer sentido para você, tentar se aprofundar um pouco mais, até para introduzir isso na prática clínica. Às vezes não é nem fazer uma pós, mas, tipo assim, um cardiologista indicar não só o antihipertensivo, mas também falar para o paciente que ele precisa fazer atividade física, entendeu? Porque sempre tem algo mais, né? Sempre não é tem só algo aquele remedinho. Às vezes ele é muito necessário, mas não é só ele. Nunca é só ele. Na maioria das vezes, o remédio está tratando uma causa, não o sintoma. Ele está tratando um sintoma, não a causa, né? Uhum. E aí aqui a gente propõe uma ida mais a fundo, né? Isso. Até porque é isso, assim, se você... É como eu falo com meu filho, inclusive, em casa, assim, né? A gente tem ali uma torneirinha aberta e um lugar inundado. Se você fecha um pouco a torneira, mas ela continua pingando, não vai secar o lugar, né? Só vai secar se, de fato, você fechar a torneira. Exato. Então, acho que o remédio entra mais ou menos nisso. Só o medicamento entra mais ou menos nesse cenário, né? Isso. Assim, bom, você está amenizando alguma coisa, mas você não está deixando de pingar nesse lugar que está encharcado, né? E isso precisa de muito mais para mudar isso aí. É essa proposta do cuidado que a doutora Clarice oferece, que eu sei, e que veio aqui para esse 10º congresso, num feriado, deixou a bebezinha dela em casa para aprender ainda mais. Tinha alguma palestra específica que você está super esperando? Eu gostei muito dos telômeros, né, do Dr. Ron. Parabenizar não só aos médicos, aos palestrantes, mas também toda a equipe da longevidade que está por trás desse congresso. Eles montam esse evento, a equipe interna. Então, é uma coisa linda e sensacional de ver. Para o médico que está chegando agora, sejam muito bem-vindos. Espero que não seja o último nem o último contato, né? E para os pacientes também, saber que tem cada vez mais médicos procurando pensar diferente e fora da caixinha, né? Com certeza. Nós, pacientes, temos nos comunicado. A verdade é essa. A gente tem se comunicado agora. Inclusive, assim, tem uma visão muito interessante que veio para mim num dia que eu conversava com o Carlos Avelar. E ele falou, olha, o paciente, ele é cliente mais do que tanto quanto qualquer outro negócio, né? E hoje a gente tem realmente, eu tenho como paciente, e todas as pessoas têm o direito e a oportunidade de escolher quem é o melhor médico para cuidar da gente, né? E acho que o melhor está sendo esse que te faz sentir melhor. Exato, né? E não é só isso. Antigamente, o médico, ele era dono da verdade. Se ele falava uma coisa, a pessoa acatava, baixava a cabeça. Sim, doutor. Hoje em dia, as pessoas têm mais acesso às informações. Vários pacientes meus, eles me procuram porque o que eles estavam fazendo com outro médico não estava fazendo sentido na cabeça dele. Sim. Não é que era o certo, que era errado. É o que funciona para você. Ele. Cada pessoa tem um médico que merece. Então, se o médico tradicional está resolvendo o seu problema, ótimo também. Se você quer uma visão um pouco mais integrada, diferente do que está sendo feito até hoje, a maioria das pessoas que busca eu estou buscando porque eu não vi sentido, porque esse tipo de tratamento não está funcionando para mim. E se você quer resultados diferentes, você tem que fazer coisas diferentes. Né? Então, não tem como, né? Não. Chegar num lugar diferente fazendo tudo igual. Não tem. Exatamente isso. Doutora, eu queria muito ficar aqui a tarde toda inteira. A vida, porque a gente nunca consegue se encontrar. É verdade. E aí agora é uma oportunidade, gostaria muito, mas a gente precisa ficar por aqui. E eu queria muito te agradecer
Prazer foi todo meu, pelo meu amor. convite, por ter aceitado, por estar aqui. Estamos juntos. E espero que esteja em todos os outros. O prazer é todo meu. Fiquem com Deus. Você sabe que mora no meu coração. E sucesso aí. É isso. Muito É obrigada. Beijo. Esse foi mais um episódio do Pod Science.